que são métodos científicos? Então, desde a Grécia Antiga, não existia método científico para se determinar determinado acontecimento, algum fato da natureza. Por exemplo, os trovões. Isso era explicado por meio de mitos, lendas ou mitos. Aí, com o método científico, esse método veio para romper o misticismo do senso comum. O senso comum é aquilo que todo mundo pensa, ou seja, suas crendices. Como, por exemplo, comer manga com leite mata. Isso era dito aos escravos que comiam muita manga e depois iam comer o leite, que era destinado só à casa grande. Com o rompimento, os cientistas começaram a utilizar-se de métodos empiristas. Empirista significa experimentação, ou seja, ao observar tal fato, eles se questionavam o porquê desse fato, certo? A partir do questionamento surgiu as hipóteses, que vai ser brevemente abordado aqui, mas também tem no material de apoio de vocês, para poder dizer se algo é verdadeiro ou falso. Aqui, as etapas do método científico são observação de um fato e coleta de dados, ou seja, como eu tinha falado anteriormente, dos trovões, certo? Primeiro eu observo um fato, depois eu coleto os dados. Como, por exemplo, essa experimentação, como seria feito. Ao ver um trovão, a gente vê que ele faz barulho e clareia o céu, certo? A partir disso já dá para ter várias hipóteses, como antigamente dizíamos que eram os deuses brincando e tal. Questionamento sobre o que foi observado, que eu já havia falado, formulação de hipóteses, que possam explicar como foi. Antigamente, como não existia métodos empiristas, eles se utilizavam de lendas e mitos. A realização de experimentos controlados a fim de obter maior confiança nos dados obtidos. Isso daqui a gente pega dois conjuntos, um de tratamento e outro de apoio, para realizar. Elaboração de uma conclusão verificando se a hipótese estava correta ou incorreta. Quando uma hipótese é aceita, ela deixa de ser hipótese e vira teoria, certo? Se uma hipótese for aceita, ela não é chamada mais de hipótese, ela é chamada de teoria. Ou seja, se você vê algum nome teoria na prova, essa teoria um dia foi hipótese. Ela veio de alguma vertente, que aí a gente vai chamar aqui de variável. Ela veio de uma variável, foi isolada, foi comprovada, e aí essa hipótese virou teoria. Se uma teoria também é aprovada, ela vira lei, certo? Mas existem pouquíssimas leis na biologia. Divulgação dos resultados caso a hipótese esteja correta. Ou seja, a partir do momento que eu testo essa hipótese vira teste, o meu grupo que eu fiz a experimentação tem que ser divulgado. Por exemplo, se em um determinado rio os peixes morrem por determinado variável, eu tenho que coletar tantos peixes para um aquário, a mesma quantidade para outro aquário. Isso é o meu resultado. A formulação de teorias ou leis científicas. Então, como eu já havia dito, teoria é a hipótese, leis é a teoria. Métodos indutivos e dedutivos. Dedutivos quando, a partir de uma observação geral, se chega a uma conclusão específica. Como, por exemplo, eu sei que todo metal dá choque quando existe uma corrente elétrica, certo? Ou seja, se eu sei disso, é uma coisa geral, que todo metal que conduz corrente elétrica dá choque. Eu sei que se eu pegar um ouro, que é um metal, e se esse ouro conduzir uma corrente elétrica, ele vai me dar choque, por conta de uma lei geral. Já no método indutivo, é quando eu faço observações específicas para criar um padrão. Aí eu citei aqui que recebe uma corrente elétrica sem danificar, porque, ou seja, era um bom condutor da eletricidade. Se eu pegar o ouro também, o cobre também, ou seja, todos os materiais são bons condutores. Tá vendo? Eu isolei as variáveis e criei uma lei geral.
Habitat nicho ecológico. O habitat é o fator biótico que faz com que determinada espécie se perpetue em determinado lugar, certo? Já o nicho ecológico é um conjunto de fatores bióticos ou abióticos que fazem dessa permanência do habitat desse animal. Ou seja, no nicho ecológico existe o habitat, mas no habitat existe ou não um nicho ecológico. Não são interdependentes, certo? Coloquei aqui, mas tem mais falando a respeito no material de apoio de vocês. Então, acho que eu não expliquei tão bem a questão do habitat. Ou seja, quando a gente retira um urso polar do seu ambiente natural, que é um ambiente frio, e se a gente colocar num ambiente tropical, ele não vai sobreviver. Por quê? Porque o habitat dele é o gelo, um ambiente frio. Entendeu? A gente não faz observações para se existe predador, se existe alimento e tal. A gente vê que os fatores bióticos não possibilitam a perpetuação dessa espécie em determinado ambiente, certo? Mas existem, como é o caso dos pardalos aqui no Brasil, que foram trazidos pelos portugueses, eles se adaptaram perfeitamente aqui no Brasil, certo? Ou seja, o nicho ecológico deles se deu-se maior aqui porque não existia predadores primitivos aqui, porque não é uma espécie nativa. Aí isso fez com que houvesse uma grande população, porque nicho ecológico é o conjunto de condições que permite a vida de cada espécie, ou seja, se não existe predador para essa espécie, ela vai só se multiplicar, seja animal ou seja vegetal, certo? Já o habitat é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde determinada espécie vive, desenvolve-se, ou seja, o habitat é um ambiente propício para que uma espécie possa se alimentar e se reproduzir. É o caso do urso polar. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem vir falar comigo. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência. E no material de apoio, tem falando mais coisas que no slide, como a intenção da aula ser o mais curto possível, tem informando melhor. Qualquer coisa é só entrar em contato. Tchau.